Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos de volta, dessa vez para o início de mais um trimestre. Iremos iniciar o terceiro trimestre de 2021, lição que nos traz como tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estaremos estudando os livros de 1º e 2º Reis. Quero já agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, já agradecer e pedir para que você compartilhe nosso material, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também se inscreva em nosso canal para podermos divulgar a palavra de Deus e também para que você seja notificado sempre que postarmos um vídeo novo, uma nova aula, uma nova lição. Estaremos neste domingo, lição do dia 4 de julho de 2021, a primeira lição. Estaremos estudando a lição A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Já vamos começar aí por Salomão, por este grande rei de Israel. Esta lição nos traz como textual: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8 e o versículo 11. A verdade prática nos diz assim: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Já a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao versículo número 34, e também no capítulo 6 de 1 Reis, capítulo 1, versículo 11 ao versículo de número 14. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maó. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até ao hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinha ouvido da sua sabedoria. E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Muito bem, este aqui é o nosso texto base, a nossa leitura bíblica em classe, da nossa primeira lição, que vai tratar especificamente da sabedoria de Salomão, do seu reinado, bem como da construção do templo do Senhor, o famoso templo de Salomão. Os objetivos desta lição, o objetivo geral, é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Veja que é um objetivo geral diferente.
é um objetivo geral que aponta para a soma de todos os outros 3 objetivos específicos, que nos diz evidenciar as virtudes de Salomão, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida e apontar os feitos de Salomão. Então, o objetivo maior dessa lição, o objetivo geral, é expor a necessidade de nós não cometermos os mesmos erros de Salomão, ou seja, a necessidade de permanecer em comunhão com Deus, permanecer e nunca desistir e nunca voltar atrás, muito menos se deixar levar por aquilo que quer atrapalhar a nossa caminhada cristã. Importante aqui, antes de nós adentrarmos na lição, fazer uma pequena diferenciação entre inteligência e sabedoria, não é? A inteligência é aquela que tanto faz parte da pessoa, da natureza, do desenvolvimento da mente humana, bem como aquilo que se aprende no dia a dia, nos livros, na escola, aquela que se adquire com a experiência, com o passar do tempo. Enquanto a sabedoria, ela provém de Deus. Ela é Deus quem nos dá a condição de transformarmos todos esses conhecimentos na vida prática, no dia a dia, nos ensinando. É algo sobrenatural, é algo que vem de Deus, assim como nós vamos ver no decorrer da lição, em que Tiago, ele disse: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Bem, o nome Salomão significa homem de paz. É o nome de Salomão. Por quê? Salomão, ele recebeu do seu pai Davi, depois de todas aquelas lutas do seu pai, de todas as guerras, depois dos problemas familiares, depois da morte do irmão de Salomão, depois do pecado de Davi com a mãe de Salomão, Batseba, Salomão, ele vem como este rei que vai herdar do seu pai, embora ele não fosse o primogênito, né? E aí nós não vamos adentrar em todo o aspecto histórico dos filhos de Davi, das lutas, da tentativa de tomar o reino, mas Deus já tinha preparado o reino para Salomão. E Salomão herda agora um reino sólido, próspero, justo e cheio de glória e poder. Porém, nós vamos ver que Salomão, durante a sua jornada, ou já no fim da sua caminhada, depois de fazer várias concessões, agora Salomão, ele meio que se perde no seu reinado, inclusive aquele homem sábio passa então a desagradar a Deus. A sabedoria de Salomão, esta virtude que é famosa e todos conhecem, né? Aquele pedido de um homem, rei de Israel, e que Deus chega para Salomão e lhe faz uma pergunta do que ele gostaria que Deus lhe concedesse. É importante fazer aqui uma observação que não havia até então precedentes em relação àquele pedido que Salomão fez, né? Porém, hoje nós usamos como exemplo a vida e aquela decisão sábia de Salomão. Nos diz o autor da lição que se ele fosse ganancioso, ele pediria dinheiro. Se ele fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos anos de vida. E se fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos. Porém, Salomão, ele tinha senso de prioridade. Ele se colocou na condição de pequeno e diante de uma responsabilidade, apesar de que nós sabemos que Salomão, ele era filho de um rei próspero, e é claro que Salomão tinha, sim, já alguma riqueza.
herdada do seu pai, do seu reino, porém, ele tinha senso de prioridade. A preocupação de Salomão não era dinheiro, não era viver muito, a preocupação de Salomão não era a morte dos seus inimigos, a preocupação de Salomão, a prioridade de Salomão era em como julgar as necessidades do povo de forma justa, como conduzir aquele tão grande povo, o povo de Deus. Veja que, além de tudo isso, de ser um povo enorme, um povo grande, era o povo de Deus, era um povo específico, um povo escolhido por Deus. E aí vem o que se destaca em Salomão, é que a característica de alguém que já era sábio, porque Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Então, no próprio pedido, ele mostrou-se humilde, um homem sábio, ele pede a Deus mais sabedoria, porque ele reconhecia que a sua sabedoria, o seu conhecimento, certamente não seria suficiente para resolver todas as celeumas, todos os problemas que surgiriam durante o seu reinado. E ele diz: sou ainda menino pequeno, não sei como sair e nem como entrar. Já a sabedoria na vida prática, agora nós trazendo para os nossos dias o que aconteceu ali com Salomão, nós usamos sempre o exemplo de Tiago, a carta de Tiago, e Tiago ele fala da falsa sabedoria e da verdadeira sabedoria. Quando ele fala da falsa sabedoria, ele fala de sentimento de inveja, de sentimento faccioso, de um sentimento que não vem de Deus. A falsa sabedoria, ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica, né? E costuma-se usar uma palavra, né, muito, pelo menos no Nordeste, que diz que quando a pessoa é inteligente demais ou é muito esperto, né, diz que ele é sabido. Então há uma diferença de sabido para sábio. A falsa sabedoria é justamente esse sabido, é aquele que quer levar vantagem em tudo, é aquele que acha que sempre ganha, né? Que sempre é superior. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, Tiago diz: peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. E aqui ele traz as características dessa verdadeira virtude, da verdadeira sabedoria: pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Então, nós vemos aqui neste primeiro tópico, né, acerca desta vida, desta sabedoria de Salomão, um homem sábio, né, e assim como ele consolidou o seu poder, ele firmou o reinado de Salomão, ele foi um reinado de tanta paz, que permitia que o povo se alegrasse, que o povo fizesse festas. As pessoas, os outros reis, vinham de longe para conhecer a sabedoria de Salomão. Nós vemos no texto bíblico o exemplo de alguns homens que já eram considerados sábios, ou seja, já estavam, digamos assim, acima da média daquela época, homens inteligentes, homens que sabiam tomar decisões, que ajudavam o reinado nas decisões. Mas Salomão não, Salomão ele se destaca na sua sabedoria depois que ele pede a Deus. E é importante também aqui fazer um registro de que, embora nós devemos pedir a sabedoria a Deus, assim como Salomão pediu, isso não é uma garantia de que vamos ser ricos e famosos como Salomão. É importante fazer aqui esse destaque, porque hoje, é claro que diante do exemplo de Salomão, nós somos tendenciosos
a pedir a Deus sabedoria, porque vimos o resultado do pedido de Salomão. E aqui vem um problema. As pessoas acreditam que, pedindo a Deus sabedoria, como Salomão pediu, vão também ser ricos e famosos como Salomão. E nós sabemos que não é bem assim. E por outro lado, como já dissemos anteriormente, Salomão não tinha até então precedentes de pedidos feitos a Deus daquela forma. Então ele vai e inaugura diante de Deus um pedido sábio acerca de uma predisposição em que Deus chega para Salomão e manda que ele peça o que quiser, e Salomão pede a Deus sabedoria. Outra coisa é nós, nos dias de hoje, pedirmos a Deus sabedoria baseado nessa história de Salomão, mas muitas vezes nós pedimos essa sabedoria com segundas intenções. Né? Eu vou fazer igual Salomão, eu vou pedir sabedoria porque eu sei, veja, nós podemos pensar dessa forma, pedir sabedoria achando que por pedir sabedoria Deus também nos dará riqueza, glória, fama, assim como deu a Salomão. Às vezes queremos ser sábios e enganar Deus com segundas intenções, pedindo a Deus sabedoria, pensando na riqueza, pensando a Deus sabedoria, pensando nas glórias, nas honras e na fama. E Deus conhece o coração daquele que pede. Veja, o que acontece com Salomão? Mesmo este homem sábio, e aí é a necessidade de uma vigilância constante do homem, daquele que serve a Deus, é justamente porque o orgulho de Salomão, ele precedeu a ruína. O orgulho sempre precede a ruína. Um homem orgulhoso, certamente, ele vai se arruinar. Porque mesmo os homens mais sábios, eles estão sujeitos à queda. E Salomão, na sua sabedoria dada por Deus, ele começou a fazer pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos políticos, certamente tomando mulheres concubinas de filhas de outros reis e trazendo para o reinado pessoas idólatras, pessoas que não adoravam o Deus de Israel. E talvez, aqui eu quero fazer outra observação, talvez Salomão acreditava que as suas decisões nesse sentido eram sábias. Talvez ele pensava que as suas decisões eram a vontade de Deus e que estava dentro da sabedoria que Deus lhe tinha lhe dado. Porém, essa degradação de valores, ela começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Nenhum homem cai da noite para o dia. Salomão não foi da noite para o dia, foi a partir de pequenas concessões. São o que nós chamamos de pecadinhos, coisa pequena, não, isso é bobagem. Lá na frente vem a ruína. Talvez, repito, Salomão acreditava que estava sendo sábio nas suas decisões, mas ele estava fazendo concessões, ele estava permitindo que outros deuses ou pessoas que não adoravam o Deus de Israel estivesse envolvido, e esses pequenos desvios de conduta, esses conchavos, esses acordos políticos acabaram arruinando o reinado de Salomão e, consequentemente, também a sua vida, maculando a sua história. Porém, aqui, feitas estas observações, importante aqui trazer, como o autor da lição, ele faz questão de nos trazer a construção do templo, uma atitude sábia de Salomão, e aqui foi logo no início do reinado, porque Davi, nós sabemos que já deixou praticamente tudo pronto, a arquitetura, o desenho,
o material que seria usado para a construção do templo já ficou todo preparado. Davi já deixou tudo pronto. Veja, Davi ele queria construir esse templo, mas Deus não permitiu por causa das mãos sujas de sangue de Davi das muitas guerras. Porém, a Salomão foi dada esta oportunidade e Salomão ele recebe essa missão, esse propósito e ele dá andamento, né, a esta missão, edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Então, nisto também nós percebemos aí a pureza do coração de Salomão, que não desviou os intentos do seu pai, e assim que ele assumiu o reinado, já foi um dos seus propósitos iniciais do seu reino, depois que ele pede sabedoria. Um dos seus primeiros atos é justamente erguer, construir o templo do Senhor, o templo que eram em tendas, que era, né, em locais provisórios, agora vai ter um local definitivo. E Salomão ele quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. E dentro dessa concepção de templo, é claro que hoje o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, é o corpo daquele que serve ao Senhor. Com a redenção do homem efetuada por Cristo ali na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. Glória a Deus. E é justamente este lugar, este templo do Espírito Santo, que ele deve ser, deve haver riqueza, beleza, porque o Espírito Santo habita nele, ou seja, é agora este corpo habitado pelo Espírito Santo que deve ser cuidado, que deve ser zelado. Quando Salomão, ele, na inauguração deste templo, né, a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo, e a segunda vez foi justamente na inauguração, em que os sacerdotes, eles não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido toda a casa, todo o templo. Então, graças a Deus, esta é a nossa primeira lição, não é? Nós, em resumo, vemos aqui que nunca houve na história, né, na terra, um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que ele empregou essa sabedoria com justiça, conduzindo o reino ali que o Senhor lhe concedeu, e da mesma forma construindo um grande templo ao Senhor, vivendo um longo período de paz, de harmonia e de prosperidade. Então, nesta primeira lição deste trimestre, nós temos aqui a história deste homem, deste grande homem, deste sábio homem que foi o rei Salomão, tão famoso na história de Israel, um dos melhores reis de Israel. E o conselho é: peça a Deus sabedoria, mas não peça com segundas intenções, como muitos fazem, achando que vão ser ricos e famosos como Salomão. E aprender com os erros de Salomão, lembrando que é preciso permanecer em comunhão com Deus. As pequenas coisas que querem nos atrapalhar, o autor aos Hebreus nos diz: nós devemos deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Então são as pequenas concessões, os pecadinhos, um aqui e outro ali. Quando menos esperamos, estamos caindo, estamos em ruína. E que o Senhor nos ajude a aprender com a vida deste grande homem de Deus, que foi Salomão. E eu quero, assim, orar pela sua vida.
Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, e bendizer o teu nome, por mais esta oportunidade, mais este trimestre que iniciamos. Que o Senhor, meu Deus, continue abençoando a vida de cada um daqueles que irão assistir, meu Deus, a este vídeo, a esta aula. Que o Senhor continue abençoando, nos dando graça, mais estes 3 meses, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continue nos ajudando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, deixando também aí o seu like e também comentando o conteúdo desta lição, destes subsídios, e que o Senhor continue abençoando a todos e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.